galera, aqui é o professor Thiago Henrique. Eu estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola para a gente ter mais uma aula de literatura. Então, se está tudo bem comigo, se está tudo bem contigo, venha fazer parte dessa nova história, porque hoje a gente vai falar de naturalismo. A gente começa a entrar numa parte da nossa literatura que é muito recente daquilo que nós vivemos. Então, muitas das temáticas que a gente trabalha no naturalismo, por exemplo, são temáticas que têm alguns reflexos naquilo que nós vivemos hoje. Logo, muito vamos nos aproximar daquilo que essa galera no naturalismo vai retratar. O que vai ser importante a gente lembrar? Nós vamos chamar o naturalismo, junto com outras estéticas, como a literatura na segunda metade do século XIX. Quando a gente pensa em metade, nós pensamos numa repartição que ela é igual, certo? Então, eu tenho a primeira parte, que vai de 1801 a 1850, e a segunda parte de 1851 até 1900. Massa, mas não é isso que acontece, beleza? Lembra que o romantismo vai, aqui no Brasil, até 1880. O que isso significa? O naturalismo tem um ano de início, 1881. Você pode estar se perguntando, cara, por que lá no romantismo a gente conseguiu datar exatamente início e fim do movimento, e aqui no naturalismo a gente só colocou um ano de início? Porque nessa segunda metade que a gente fala, nós temos 4 estéticas acontecendo ao mesmo tempo a partir de 1887. Nós vamos ter o realismo, o naturalismo, o simbolismo e o parnasianismo juntos. E depois deles vem o pré-modernismo, que não é um movimento literário, é só um movimento de transição. Então a gente não consegue dizer com exatidão qual que é o ano que o realismo acaba, qual que é o ano que o naturalismo acaba, porque essas tendências elas vão se misturando e vão se mesclando para criar novos tipos de literatura, novos tipos de arte. Então vai ser importante a gente saber o quê? Que essa segunda metade do século XIX, onde o naturalismo acontece, ela não é uma divisão equalitária. Não é igual. Não é igualitário. São 20 anos do século XIX que nós temos a ocorrência do naturalismo. Beleza? Então vamos entender o que é o naturalismo de fato. Nós vamos chamar o naturalismo de uma escola de engajamento social e análise das massas. Ou seja, aquilo que a sociedade vivia no século XIX, todos os seus problemas, todas as suas inquietações, elas eram importantes para o naturalismo? Sim. A estética naturalista não se desenvolveria se a minha sociedade não passasse por inúmeros problemas, por inúmeras questões a serem resolvidas, e principalmente, se não fossem necessárias algumas explicações para alguns males sociais que afetavam os indivíduos brasileiros no século XIX. Muito mais do que os indivíduos, afetavam as massas. O naturalismo não vai se importar com a descrição individual dos brasileiros. Ele não vai trazer a burguesia para a literatura para poder falar exatamente da psicologia e do comportamento de cada pessoa. O naturalismo ele se preocupa com a análise do todo. O que vai acontecer no naturalismo? Quem introduz a estética no Brasil é o Aloysio de Azevedo com a publicação de uma obra chamada O Mulato. Essa obra é publicada lá no Maranhão. O Mulato vai retratar justamente inúmeros problemas sociais que aconteciam na sociedade do Maranhão do século XIX. Então, quando o Aloysio começa a escrever, ele não vai retratar um ambiente social do Rio de Janeiro, por exemplo, que era um dos lugares mais badalados do século XIX quando a gente fala de literatura, principalmente de literatura urbana no século XIX. Falar de cidade no século XIX é falar do Rio de Janeiro. Então o Aloysio de Azevedo ele já vai inaugurar essa estética falando de um outro lugar, de um outro espaço. E trazendo inúmeras críticas, inúmeros apontamentos e, logicamente, em questões raciais para dentro da literatura. Coisa que a gente só tinha encontrado lá, aqui no século XIX, lá no romantismo na terceira geração romântica, com o condoreirismo. Aqui o Aloysio de Azevedo vai trazer essa questão racial, ele vai trazer essa questão da negritude de uma maneira muito forte e muito objetiva e muito real. É tão real, tão real, tão real, que a sociedade maranhense vai repudiar essa obra. Eles vão falar mal pra caramba de Um Mulato, porque eles se sentem completamente atingidos por isso. Porque eles se enxergam ali, e eles se enxergam como pessoas ruins, com atitudes repugnantes. Mas a
corte vai gostar muito do que ele faz. Ele acaba se mudando para o Rio de Janeiro, Aloysio de Azevedo, para morar com o irmão dele, que também era escritor. E aí que ele vai começar a construir Casa de Pensão, que já é um romance naturalista que vai estar diretamente ligado à sociedade do Rio de Janeiro. E o Curtiço, que vai ser a grande obra naturalista, que vai ser o grande romance do Aloysio de Azevedo. Entre Aloysio de Azevedo e Machado de Assis, Aloysio naturalista, Machado realista, famoso vai ser o Machado. Popularmente falando, é o Machado que vai ganhar título, e que vai ser super conhecido, e que vai virar meme na internet, e vez ou outra a gente vê uma imagem de Capitu, se traiu ou não traiu. Então, popularmente falando, o Machado de Assis, ele é mais conhecido que o Aloysio de Azevedo. Porém, quem vai ganhar o título de melhor ter retratado a sociedade brasileira no século XIX não vai ser o Machado de Assis, vai ser o Aloysio de Azevedo no naturalismo. Por quê? Porque ele não quer fazer uma retratação individual. Eu não quero conhecer o indivíduo, eu quero conhecer a massa, eu quero conhecer o ambiente. Logo, as temáticas do naturalismo não vão estar ligadas para o cunho individual, elas vão estar ligadas ao cunho social. Então, eu vou falar de pobreza, eu vou falar de diferença social e vou falar sobre a fraqueza humana. O naturalismo não começa no Brasil, ele começa lá na Europa. O Émile Zola ele vai publicar uma obra chamada de Romance Experimental. E o que vai ser experimental nesse romance não é a temática. O que é novo no naturalismo não é sobre o que o romance está trabalhando. Porque o romance romântico já vinha falando sobre pobreza, sobre diferença social, sobre crítica de tradições, principalmente da burguesia. Então, revisitar alguns conceitos não é novidade no naturalismo. Mas a forma de revisitar esses conceitos e principalmente a forma de estruturar o romance é que vai ser importante. Para a gente conseguir chegar nesse ápice que é o romance naturalista, de como ele é feito e o que ele retrata, a gente precisa antes dar uma caminhada pelas características do naturalismo. Beleza? Então vem comigo aqui, ó. Principais características do naturalismo. Primeiro, a linguagem coloquial. Isso vai ser igual no romantismo. Vai ser parecido. Uma linguagem que chega na população. Uma linguagem que fala da mesma forma que o povo fala nas ruas. Um narrador que é comum, uma personagem que é comum, beleza? Lógico que pra gente hoje, século XXI, é difícil a gente ler a literatura do século XIX. Não porque ela já era escrita de forma difícil, mas porque são ambientes cronológicos diferentes. São formas de falar diferentes. Nós temos uma variação linguística cronológica entre os dois. Beleza? Então lembra disso. Por mais que você, jovem do século XXI, tenha dificuldade de ler o Curtiço, por exemplo, não quer dizer que aquela linguagem é uma linguagem difícil, tá? Continua sendo uma linguagem coloquial. E eu tenho uma observação da realidade. A gente vai perceber que o narrador do naturalismo, ele vai ser sempre observador. E ele vai conhecendo as personagens, ele vai conhecendo o ambiente à medida que a narrativa naturalista vai se desenvolvendo. Lógico, por ser observador, em alguns momentos, a gente não consegue entender o que acontece de fora do ambiente. A gente não consegue entender, por exemplo, o que acontece de fora do Curtiço. A gente está tão na figura do espectador, a gente está enxergando tanto o que está acontecendo, que muitas vezes a gente não consegue perceber nem a passagem de tempo na própria narrativa. Porque nós somos espectadores, ao lado do narrador, dessa realidade brasileira que vai se construindo. Então eu tenho um retrato objetivo da realidade. Não é aquilo que o autor acha. Não é aquilo que o Aloysio de Azevedo, por exemplo, como romancista naturalista, não é o que ele pensa. Ele quer te provar um fato. Ele é completamente objetivo naquilo que ele faz. Lógico, o autor naturalista, ele tem uma crítica pronta na cabeça dele. Quando o Aloysio decide escrever O Mulato, por exemplo, ele sabe exatamente onde ele quer chegar no final da narrativa. Ele sabe exatamente qual que é a crítica que ele quer que você, leitor, desenvolva no final da narrativa. Ele sabe disso. Então ele vai construir argumentativamente a narrativa, as personagens, o espaço, os conflitos, os embates, para que essa conclusão vá se construindo na sua cabeça. Para que isso vá se transformando no seu imaginário literário. Beleza? Só que ele não vai conseguir fazer isso se ele for subjetivo. Se ele só te falar o que ele acha. Porque se ele te falar o que ele acha, você, leitor, pode achar outra coisa. Você pode chegar a uma outra opinião. E não é isso que o naturalismo deseja. Ele quer que você chegue numa crítica construída.
numa crítica concreta. Então, para isso, eu preciso de um retrato objetivo. Se eu quero ser objetivo, se eu não quero falar aquilo que eu acho, eu preciso trabalhar com fatos. Trabalhar com fatos da forma mais objetiva possível é usando de aspectos científicos, de recursos científicos. Então nós vamos ter o evolucionismo, a imagem do cientificismo como um todo e o positivismo aliado à construção ideológica do naturalismo. Então tudo que está ali tem uma explicação científica, tem uma explicação inclusive biológica, que é onde a gente vai chegar já já nesse ápice do naturalismo. Então lembra disso, na estética, na narrativa naturalista, as coisas não acontecem à revelia. Elas acontecem com um objetivo concreto. E com explicações anteriores que fazem sentido. Porque o naturalismo ele se preocupa muito com esse sentido bem construído. Então, se eu quero construir críticas bem feitas, eu preciso construir ambientes e preciso construir personagens bem feitas. Então, a descrição minuciosa para o naturalista é um ponto-chave. Ele não pode deixar na sua mente portas e janelas abertas. Para falar de naturalismo, a gente sempre vai recorrer também ao realismo, porque é uma estética que dialoga, uma estética análoga. Mas a gente sabe que, por exemplo, Dom Casmurro tem inúmeras portas abertas. A porta mais aberta, a porta mais escancarada é aquela dúvida que sempre fica. Capitu traiu ou não Bentinho? E isso não tem resposta, faz parte da prerrogativa realista. A gente vai ver isso na aula de realismo, mas são portas abertas, que o realismo deseja deixar aberta. O naturalismo não. Em algumas edições de Dom Casmurro, inclusive, a gente encontra uma Capitu de cabelos pretos, um Bentinho de cabelos pretos, Ezequiel, que é o filho dos dois, de cabelos loiros, e ao fundo um porta-retrato com a imagem de Escobar, também de cabelos loiros, para virar para você e falar o seguinte: olha, esse menino pode ser filho daquele cara ali no quadro. Porque em nenhum momento o Machado de Assis vai descrever, por exemplo, características físicas dos quatro rapazes. Nem do Bentinho, nem do Ezequiel, nem do Escobar e nem da própria Capitu. Porque isso vai se construir no seu imaginário. O que o naturalismo faz? Ele faz o inverso. Ele vai descrever exatamente como são todos os personagens. Para que você tenha esses personagens construídos na sua cabeça. Para que você não crie algumas alternativas ou algumas opiniões sobre eles. Porque a opinião do autor realista já está formada desde o início da narrativa. Então, quando você tem contato no Cortiço, por exemplo, com a figura da Pombinha, você sabe exatamente como essa menina chega ao Cortiço, o que ela faz no Cortiço, como a sua primeira menstruação é motivada pelo contato com a Leonie, como essa figura da Leonie vai trazendo a Pombinha para outros espaços de sexualidade dentro do próprio Cortiço. Isso vai ser muito bem construído. Você não consegue sair dessa linha narrativa que é desenvolvida, então, pela descrição do próprio narrador. E, logicamente, nós estamos falando de problemas que são humanos e sociais. Humanos e sociais, porque é a massa, é o coletivo. Então, todas essas características elas vão culminar em dois pontos muito importantes. Primeiro de tudo, o romance de tese. Concorda comigo, então, que o autor naturalista, quando ele inicia um romance, quando ele inicia essa construção de narrativa, ele tem uma hipótese? Ele tem um ponto de vista que ele precisa defender? Por exemplo, qual que é o ponto de vista que o autor defende em O Cortiço e na Casa de Pensão e também no Mulato? Que o espaço, o ambiente, ele pode transformar, ele pode degradar o indivíduo humano. Então não me interessa se eu tenho uma pessoa correta, uma pessoa de índole boa, mas quando ela entra num ambiente que é degradante, ela vai ser degradada por aquele ambiente. É o que acontece no Cortiço com a Pombinha, que era uma menina de 18 anos, virgem, que nunca tinha menstruado, que foi parar no Cortiço com a mãe, porque o pai abandonou as duas e deixou elas com pouco dinheiro. E aí lá no Cortiço ela tem contato com mulheres que são sexualmente livres. A Leonie, que é a madrinha da menina, ela se sente aberta a chegar mais próximo dela. E a Leonie, sendo prostituta, acaba mantendo uma relação sexual com a própria Pombinha. E isso vai despertando outros interesses na menina que nunca seriam despertos se ela não estivesse no Cortiço.
Nós temos também a figura do Jerônimo, por exemplo, que é um português que vem para o Cortiço para trabalhar na pedreira do João Romão e começa a trabalhar na pedreira e ele começa a adquirir hábitos brasileiros. Então, quando o Jerônimo ele chega no Cortiço, ele não bebe café e nem Paraty, que é cachaça, ele só toma chá, porque é um costume europeu, mas a partir do momento que ele começa a se envolver no Cortiço, ele deixa de tomar chá e começa a tomar café com Paraty, e começa a se envolver com a cultura do lugar e começa a se tornar uma outra pessoa. Então, o Aloysio de Azevedo, ao abrir o Cortiço, ao abrir a casa de pensão, ao abrir o Mulato, ele já sabia onde ele queria chegar. Então, ele tem uma hipótese, ele tem um ponto de vista. Só que ele precisa defender esse ponto de vista de forma argumentativa. O que ele faz? Ele cria uma tese e a narrativa, a história que a gente lê, ela vai servir de argumento para essa hipótese, para esse ponto de vista do próprio autor. Então, por que a gente acredita realmente que a culpa da Pombinha virar o que ela vira, a culpa do Jerônimo virar o que ele vira, é culpa do Cortiço? Porque o Aloysio de Azevedo vai construindo essa argumentação durante a narrativa. Essa narrativa argumentativa nós chamamos de romance de tese, que é o romance que é construído para defender um ponto de vista e que vem lá dos padrões europeus do Émile Zola, lá em romance experimental. Por isso que esse romance do naturalismo ele é experimental, porque é uma nova forma de se escrever. E eu quero dar uma base científica para isso, porque eu só falar que o espaço vai modificar o indivíduo pode ser uma opinião, se não tiver uma base científica. Então, a gente começa a se garantir, a se valer das teorias genéticas, principalmente, das teorias evolutivas, e nós criamos o conceito de darwinismo social dentro do próprio naturalismo. O que é o darwinismo social? Eu tenho uma característica, mas essa característica ela só se manifesta num meio social que propicie que ela seja manifestada. É aquele mesmo conceito biológico que nós temos de genótipo e fenótipo. Eu tenho gene, eu tenho uma carga genética. Mas essa característica, esse gene só se manifesta quando ele entra em contato com um ambiente que propicia que aquela característica se manifeste. Eu, Thiago, por exemplo, tenho uma coloração de pele. E essa coloração é dessa forma porque eu vivo no Brasil, que é um país tropical, que tem uma incidência de sol maior do que, por exemplo, os países europeus. Se eu tivesse nascido na Europa, com a constituição genética que eu tenho hoje, eu não aparentaria a mesma etnia, a mesma raça, a mesma cor que eu aparento hoje. Porque é um ambiente diferente. E isso é provado cientificamente. Logo, o naturalismo se vale dessas características, dessas teorias, dessas hipóteses e dessa ciência para poder provar que o ambiente vai modificar o indivíduo e automaticamente vai modificar as massas sociais. Então é nessas personas, nessas personagens, o português, o negro, que a gente tem o Firmo também dentro da narrativa do Cortiço, eles vão começar a mostrar pra gente como que as massas sociais, os blocos sociais do século XIX, eles iam sofrendo essas influências do meio e iam se modificando durante a narrativa. Então, o naturalismo, ele trabalha de uma maneira muito objetiva, com um foco muito particular. Ele vai criticar a sociedade, como a sociedade constrói essas divisões sociais, como ela constrói classes, como muitas dessas classes são pobres, e o naturalismo com Aloysio de Azevedo vai trazer essa questão racial e étnica muito forte para dentro da narrativa, e como que o ambiente degradante, por isso que vai ser importante a gente perceber que não vão ser construídos ambientes burgueses e urbanos muito bem conceituados. No Cortiço a gente tem a figura do sobrado, que é onde o Miranda vive, mas ele entra justamente em conflito, em choque com o Cortiço, que é um ambiente negativo, que é um ambiente ruim, que é um ambiente de pobreza. E ele faz personagens como a Pombinha, que era uma menina virgem e que nunca tinha menstruado, que estava sendo prometida em casamento, se tornasse uma prostituta. O Firmo, que era o mulato do Cortiço, super alegre, que conversava com todo mundo, ele tenta matar o Jerônimo. O Jerônimo, que era um português trabalhador, começa a beber cachaça e se torna um vagabundo. Então tudo isso vem da relação entre personagem e ambiente, personagem e o Cortiço. E o Cortiço vai sofrer o que a gente chama de antropomorfização. Ele começa a ser tratado
como uma personagem. Então o Aloísio, por exemplo, quando ele descreve o Cortiço na obra, ele fala que o Cortiço abria os olhos. Então todas aquelas pessoas que viviam naquele espaço, elas agiam em conjunto. É como se o Cortiço fosse uma colmeia humana. Então o ambiente vai influenciar diretamente na personagem naturalista e também no seu conjunto social. Beleza? Então, queridos, a gente vai ficando por aqui. Se você está assistindo a gente pelo computador, se você está acessando a internet da sua casa, saiba que nós também temos um aplicativo. Então, se você quiser baixar esse aplicativo, assistir às aulas por ele, participar com a gente pelo seu celular, de uma maneira muito mais móvel e muito mais dinâmica, fique à vontade, vai ser muito legal ter vocês com a gente, beleza? Então, vamos junto, o sucesso está garantido, vamos nessa!